Amém. Amém. Hoje é dia de celebração aí, Dia das Mães, né? E normalmente a gente não é, eu não sou, ninguém aqui é, né? Ninguém da casa aqui é nada temático, né? Normalmente a gente nunca compartilha algo referente à data ali, seja uma data comemorativa ou não. A gente sempre tenta buscar uma direção do Senhor, né, para aquilo que o Senhor quer falar. Mas hoje, creio eu por uma direção do Senhor, gostaria de falar um pouquinho, não só sobre mãe, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse papel, mas sobre a família, né, sobre a perspectiva de Deus em relação à família, a importância que Deus dá em relação à família. E, claro, homenageando também esse dia, né? Quando a gente fala de mãe, a gente fala de família. O pessoal está rindo aqui porque eu lembrei ontem, falando, não, eu vou falar do Dia das Mães, mas eu vou falar de família. O pessoal já lembrou da Dilma, porque a mãe também é o pai, que também é a filha, né? Não sei se você lembra dessa história aí, mas ela... Hoje é o Dia das Mães, mas que também é pai, mas que também é filho. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre família, sobre a visão de Deus para a família, né? E eu creio que hoje, né, o Senhor vai fazer uma restauração nas nossas famílias, né? Pode ser que esteja tudo bem com a sua casa, mas sempre tem algo que o Senhor possa restaurar, né? Sempre tem algo que o Senhor possa mexer para que fique ainda melhor, né? Porque a gente entende que a família é um projeto de Deus desde o início, né? Quando Deus escolhe Abraão, ele fala, olha Abraão, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Eu sempre achei isso muito legal, porque ele poderia falar, através de ti eu vou abençoar todas as pessoas da terra, né? Não estava errado, estava certo, né? Mas é como se Deus falasse, olha, sempre que eu vejo uma pessoa, eu vejo uma família, né? Existe sempre um contexto. O nosso próprio Deus, ele é um Deus relacional, ele criou a gente assim. Então quando ele fala, olha Abraão, eu escolhi você, mas através de você e através da sua família, todas as outras famílias serão abençoadas, né? Ainda que a gente entenda, né, que existe um relacionamento pessoal com Deus, né? Existe a própria salvação, ela é individual. A palavra diz que a gente vai, cada um prestará contas diante do Senhor. Então eu vou prestar minhas contas, minhas filhas vão prestar, Tiana vai prestar, mas o propósito de Deus sempre foi de alcançar famílias. Desde o Antigo Testamento a gente vê lá Ló, Deus falando, olha Ló, vou destruir aqui, pega a sua família, né? E você vê ali que por causa de Ló, toda a família ali foi salva de Sodoma e Gomorra, mas uma pessoa fez ali uma opção, né? A esposa dele olhou para trás. Mas o propósito de salvação, o propósito de alcançar sempre foi a família, né? A gente vê Deus achou Noé, Deus escolheu Noé, né? Deus sempre que ele procura fazer algo aqui na terra, ele procura alguém, ele achou Noé, ele falou, Noé, é você. Então Noé, pega a sua família que a gente vai construir alguma coisa, né? Não sei a história ali da família de Noé, né? A Bíblia não entra muito em detalhes, mas por causa de Noé, toda a sua casa foi salva ali do dilúvio, né? A gente vê que Deus tem um propósito com toda a casa. A gente vê lá no Novo Testamento, né? Um texto bem conhecido ali do carcereiro, que Paulo e Silas estavam na prisão, foram presos ali por pregar o evangelho, estavam adorando a Deus ali naquele contexto, e Deus faz ali um milagre, né? Um terremoto, as portas se abrem, e o carcereiro ali fala, vou me matar aqui, porque se os prisioneiros fugirem aqui, eu vou ser condenado à morte de qualquer jeito, então eu vou me matar aqui. Eles, calma, ninguém vai fugir, fica tranquilo, né? E ali prega o evangelho para ele, e eles falam ali, olha, por causa de você, se você crer, será salvo tu e toda a sua casa. E alguns falam, e é verdade, que o texto se refere a ele, né? Isso não é uma promessa universal, né? Crê que será salvo tu e a tua casa. A gente sabe que a salvação é individual, mas a gente enxerga ali um propósito de Deus,
né? Como se Deus falasse: olha, através de você eu posso alcançar toda a sua casa. Através da sua vida, o meu propósito não é só você, é toda a sua casa, né? Então a gente vê que em toda a Bíblia, o plano de Deus, o projeto de Deus sempre foi família. Até aqueles que não têm família ou não tinham família, a Bíblia fala: Deus faz com que o solitário viva em família, né? Seja a família da fé, né? A família da fé é uma família onde o Senhor faz com que a gente viva em família. Então a gente vê como Deus dá importância à família, né? Como o propósito de Deus sempre foi toda a família. E a gente tem falado aqui muito sobre a paternidade de Deus, né? Sobre o nosso Pai, sobre a gente entender que Ele é um Pai. Mas na verdade, Deus é Pai antes de ter a gente, né? O próprio Deus, ou a própria Trindade, que é sempre um mistério para a gente entender, ela já existe como família antes da humanidade existir. A palavra diz que Deus deu o seu Filho unigênito, né? O seu Filho único. Ou seja, ele já era filho, já era único, né? Já existia um contexto de família ali. Quando Deus vai criar o homem, ele fala assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, não era um Deus, ainda que ele seja único, né? E esse é o mistério da Trindade. Existia ali um compartilhar de família. Deus sempre foi um Deus relacional, né? Ainda que fosse nele mesmo, né? Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um mistério, a gente sabe disso, né? A gente não consegue captar ou entender com a nossa mente racional, natural. Mas a verdade é que o modelo perfeito de família já existia antes da criação do homem. Isso torna a família ainda mais divina, né? Quando Deus pensou no homem, já existia um projeto de família. E é interessante porque a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito, mas lá em Romanos vai dizer que por causa disso Ele se tornou primogênito de cada um de nós, né? E a palavra diz que a gente faz parte da família de Deus, porque a família de Deus já existia nele mesmo, né? Não é que a gente é família com Deus, a gente se tornou. Ele já tinha família, e a Bíblia diz que a gente faz parte da família dele, né? Ou seja, ele criou a gente, né? Não porque ele estava sozinho, porque ele estava se sentindo sozinho, porque ele queria revelar, multiplicar esse amor, ter mais filhos, né? Quem tem filhos aí sabe. Eu lembro que a gente teve a primeira filha, a Vitória, e a Diana ficou grávida, né? E eu ficava pensando assim: caramba, mas como é que vai ser, né? Que quando nasce você ama tanto, como é que eu vou conseguir amar o outro como eu amo a Vitória, né? Quem teve mais de um filho deve pensar isso. E eu pensava assim: não é possível, né? E tem muita gente até que já não tem às vezes o próximo filho, porque acha que não precisa, eu estou satisfeito nisso, né? E aí você vê o dia que nasce, aquele amor não divide, ele multiplica, né? Porque a gente sempre tem essa mente limitada, né? Tipo assim, então se eu amo 100%, será que vai ficar 50, 50? Não, ficou 100, ficou 100, né? É um mistério do amor de Deus, da multiplicação de Deus. E assim era o Senhor, né? Eu quero muitos filhos, e eu tenho amor para todos esses filhos, né? E eu quero que a gente faça parte dessa família, dessa grande família. E se o Senhor já era família, né? E a gente sempre tem que olhar na perspectiva de que a gente é o modelo do céu, né? Porque se existe o Pai, existe o Filho, e quem seria o Espírito Santo no contexto de família aqui, né? Já ouvi alguns falar que poderia ser a mãe. Isso parece herético, né? Eu não estou falando que o Espírito Santo é uma mãe, né? Até porque no céu não tem essa coisa de macho e fêmea. Essa questão de gênero é uma questão terrena para que haja multiplicação, né? A própria Bíblia diz que no céu não tem isso de casamento, né? Não tem essa questão de gênero no céu. Até porque eu acho que no céu nem vai ter mulher. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que haverá 30 minutos de silêncio no céu. Então provavelmente não terá mulher lá, vai ser todo mundo igual, entendeu?
Tá lá, tá na Bíblia, gente, tá na Bíblia, procura. Mas brincadeiras à parte, volto a falar, não estou falando que o Espírito Santo é como uma mãe, mas a mãe, de alguma maneira, exerce o papel do Espírito na família. E a gente vai ver algumas características aqui, só para a gente homenagear as mães nesse dia. A palavra diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra. E essa palavra no original diz gerava sobre a terra. Algumas versões diz chocava sobre a terra, né, como uma galinha. E quem é que gera vida aqui na terra? Aqui na terra é a mãe, né? Ela tem esse papel gerador, né? E ainda que não sejam filhos naturais, Deus estabeleceu um propósito eterno que a mulher tem o poder de gerar os sonhos de Deus, de gerar filhos espirituais e de gerar também, claro, filhos naturais, né? Quando o anjo aparece para Maria e fala: olha, você vai ficar grávida, vai nascer aí, né, o Salvador do mundo. E ela fala: mas como vai ser isso? E o que o anjo fala? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma... Olha aí, olha aí. Sei quem conhece essa música, tem uma música aí, das antigas aí. Não vale rir, tá rindo assim, tu tá rindo aí. Mas quem gera é o Espírito, né? O papel gerador na Trindade é do Espírito, e o papel gerador na família é a mãe, né? É ela que gera o filho, né? É o Espírito Santo que estava sobre a terra gerando, né? E a gente vê aqui esse próprio exemplo de quando Jesus nasceu. Ó, quem vai gerar em você vai ser o Espírito Santo. Então existe um propósito profético que Deus colocou em cada mulher de gerar, né? E eu volto a falar, pode até ser que você não gere um filho natural, mas existe um propósito profético de você gerar algo no Senhor, de você gerar filhos para o Senhor, de você gerar os sonhos do Senhor, de você gerar aquilo que o Senhor plantou no seu coração, porque Ele planta a semente, mas precisa ser gerado. E assim como o Espírito Santo gera, né, a mulher dentro da sua casa, dentro de onde ela estiver, ela tem um chamado profético de gerar coisas para o Senhor. O Espírito Santo, ele é chamado de conselheiro, ele é chamado também de consolador. Quem é mais consolador do que uma mãe, né? Eu lembro das crianças pequenas, podia ser grudado em mim do que fosse. Se caísse, o choro era mãe, né? Não era nem ai, não era nada, era mãe, né? Porque sabe que na ferida ali, a mãe seria aquela que consolaria. Claro que o pai consola, claro que o irmão consola, né? Eu digo como papel principal de consolo, que é o Espírito Santo chamado na Bíblia, é a mãe ali dentro da sua casa. O próprio outro nome que é chamado o Espírito Santo de ajudador. E quando Deus cria a mulher, Deus fala: farei para você uma ajudadora, né? Então existem características, papéis que a mãe, que a mulher exerce aqui na terra, que é como o Espírito Santo, tá? Volto a falar, não estou falando que o Espírito Santo é uma mãe. Eu estou dizendo que a mãe, né, você tem que ver para a perspectiva oposta. A mãe, muitas vezes, exerce esse papel do Espírito, de consolar, de gerar, né, de cuidar, né? Assim como o pai exerce muitos papéis de ser o provedor, de cuidar, de proteger, de dar direção, né? Mas hoje, como é o Dia das Mães, eu quis abrir esse parênteses para honrar aí as mães, falar que você se parece com o Espírito Santo. Você tem uma missão de consolar, de gerar, de cuidar, tá? Você tem uma missão muito importante nesse mundo. Deus planejou isso, Deus pensou nisso. A gente, como família, é um reflexo da família que já existia no céu. E isso é poderoso de a gente entender. E o próprio Deus, muitas vezes nas Escrituras, Ele usa a figura da família para revelar quem Ele é.
Porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Existe muita coisa que o Senhor quer falar. Sabe quando você quer explicar alguma coisa para uma criança? Você tem que usar a linguagem dela, né? Você tem que falar, olha, isso, talvez, pega um brinquedinho que ela está acostumada, ó, esse brinquedinho aqui, faz isso, faz aquilo. Né? Você usa da linguagem dela para ela poder entender. E como a gente é tão limitado, o Senhor usa linguagens, né? Parábolas, linguagens, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer falar. E muitas vezes Ele usou linguagens familiares para revelar quem Ele é, para que a gente possa ter um pequeno entendimento, uma pequena revelação de quem Ele é, né? E quando Ele quis falar de amor, do amor que entrega, do amor sacrificial, muitas vezes Ele falou da mãe, né? Ele fala assim: qual mãe, tendo um filho que ainda mama, se esquecerá dele? E aí ele fala assim: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ou seja, ainda que ela se esqueça, então ele traz a maior figura de amor que a gente possa entender nesse sentido sacrificial. Ele fala, olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, para que a gente comece a entender, mas calma aí, então Deus me ama mais que a minha mãe, e ainda que eu tenha tido uma mãe ruim ou boa, né, cada um aí teve a sua experiência, ele diz, eu não vou me esquecer. Eu vou cuidar de você mais do que uma mãe é capaz de cuidar. Ou seja, ele está trazendo uma figura para que a gente entendesse o amor dele, que é acima disso. Ele traz um símbolo máximo dentro de um contexto da humanidade. Poxa, a mãe realmente faz tudo por um filho, né? Deus fala, e ainda que ela fale, eu não vou falhar, né? E muitas vezes a gente ainda acha que Deus pode falhar, né? Quando a Bíblia quer falar de um Deus que é bom, que é provedor, ela fala, olha, se um filho pede ao pai pão, qual pai vai dar pedra? Se um filho pede ao pai peixe, qual pai vai dar cobra? Aí Deus fala assim, vós que sois maus, né? Porque a nossa natureza não se compara com a de Deus, é uma natureza caída. Vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais eu que sou bom. Você consegue entender? Deus fala, olha, você que tem essa natureza aí, você que tem esse egoísmo dentro de você, né? Que todo mundo tem um pouco, você que é orgulhoso, você que tem tudo isso. Se seu filho te pede algo, você sabe dar, você quer dar, você se alegra em dar, Deus fala, quanto mais eu. E como que a gente tem muitas vezes uma expectativa de receber algo mal do Senhor? Como que muitas vezes a gente será que Deus não está vendo? Será que Deus não está fazendo? Deus está falando, olha, você que é mau, cuida bem das suas filhas. Como você acha que eu não vou fazer isso por você? Ou seja, Deus está usando figuras que a gente consegue entender para explicar o cuidado e o amor dele, que é muito maior do que isso que a gente já sabe que é bom, né? Porque ainda que a gente falhe, a gente tenta ser bons pais e boas mães, né? Mas Deus está falando, ainda que você seja assim, um bom pai, uma boa mãe, o meu cuidado, o meu amor é muito acima disso. E a gente vê em vários textos falando sobre disciplina, olha, qual filho o pai não disciplina? Então ele fala, fica tranquilo, eu estou disciplinando porque eu sou pai. E aí até a disciplina que às vezes parece ruim, e a Bíblia diz, olha, no começo parece ruim, mas vai dar um bom resultado, a gente entende o amor de Deus. A gente até tem um testemunho desse em casa, né? Que quando existia só a Vitória, né? Ela estava ali já com seus 2 anos, 1 ano e pouco, né? E a gente sempre disciplinava ela, né? Bastante, né? Diana não dava mole, né? E a Diana ficou grávida da Valentina. E ela ficou muito enjoada no início, né? Muito enjoada. E aí a Vitória começou a sentir um pouquinho, né? Porque ela não estava bem, não conseguiu dar a atenção que sempre teve. E eu acho que a Déia foi conversar com ela, né? Acho que a Vitória foi falar com a Andréia, né? A Déia, não, o que houve? Ela, não, acho que minha mãe não me ama mais. Alguma coisa assim, né? Aí ela, não, mas por que isso? Ah, porque ela não me dá mais varinha.
Até a disciplina é vista com o amor, né? Quando é feito da maneira certa, do jeito certo. E aí a 10 ficou, não é isso. Né? Mas a gente às vezes, não, se eu disciplinar, ela vai ficar com raiva de mim, vai achar que... Gente, você tem raiva de mim, Vitor? Disciplinou muito, hein? E não foi pouco não. Com amor, com inteligência, com discernimento, da maneira certa, né? Mas até isso a Bíblia fala, olha, os pais disciplinam os filhos. Então, assim, vai ser necessário algumas vezes eu disciplinar vocês porque eu amo vocês. Porque ninguém disciplina porque gosta. A gente disciplina justamente porque quer o melhor. Né? Porque é mais fácil não disciplinar. É mais fácil, deixa aí depois, né? Dá um trabalho danado. Mas isso é Deus se revelando a nós através dessa figura de família. Né? E eu fico pensando... É tão importante a gente entender o propósito e a importância da família, porque é além de eu viver uma família feliz. Hoje a gente estava tomando café junto, as meninas fizeram uma homenagem aí para Diana de Dia das Mães, né? E eu ali na mesa ali, pensando nisso, como é tremendo. Eu vivo uma família tão abençoada que às vezes parece que eu estou sonhando, né? E eu creio que é para que cada um viva isso. Não é que não tem problema, mas é tão bom a gente viver o Senhor na família em todo o tempo, sabe? Em todas as circunstâncias. Hoje é aniversário da Vavá e 15 anos, hein, Vavá? Então hoje eu tinha que falar de família mesmo, hein? É tão bom a gente viver isso. Mas eu fiquei pensando, é além de eu viver bem e feliz na minha casa. Quanto mais eu entendo o propósito e a importância da família, mais eu tenho revelação de quem Deus é. Por quê? Porque Deus usa a família para se revelar muitas vezes. Então, quanto mais eu entendo como é importante a família para Deus, mais eu entendo quem Deus é na minha vida. Né? É aquilo, né? Quando eu fui pai, eu entendi melhor a paternidade de Deus. Não é que você não possa entender ser pai, né? Você é filho, você sabe o cuidado do seu pai. Mas o dia que eu fui pai e eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, Deus fala que me ama como eu amo. Deus fala que me ama mais do que eu amo minhas filhas. E hoje em dia a família é tão banalizada, né? Apanha tanto, assim, né? Tantos setas, tantos ataques contra a família, por causa disso, porque quanto mais a gente perde essa referência, mais a gente perde a referência de Deus. Mais a gente... E aí, né, a gente vê, isso é comum, tantas pessoas tiveram problemas com o pai, têm dificuldade de enxergar Deus como pai. Tudo isso é uma destruição. É um plano do inimigo para que a gente perca a referência desse Deus que é pai, que ama mais do que uma mãe, né? Que nos consola em qualquer situação, que nos ajuda em qualquer situação. A palavra usa referências, né, do noivo, da noiva, do marido, da esposa, desse cuidado, né, desse mistério de ser um só, né, diante dele. Então a gente vê muitas e muitas referências na Bíblia usando a família. E se eu não entendo a família como ela é para ser, eu não vou conseguir entender a revelação de Deus completa. Porque se Deus usa isso como uma linguagem e eu entendo essa linguagem errado, eu não vou entender quem Deus é na sua, né, a sua totalidade. Ainda assim a gente não entende, né? Mas é o mais perto que a gente pode tentar ir, né, na nossa limitação humana. E eu queria hoje que a gente não apenas entendesse essa importância, porque é muito importante você entender, tá? Esse projeto de Deus, né? Não é uma escolha humana, não é algo que nasceu por causa da cultura humana, mas desde o início o projeto de Deus era replicar a família que tinha no céu, era aumentar essa família, né? Então isso é um projeto de Deus. Isso é a vontade de Deus revelada. E quando a gente sabe qual é a vontade de Deus revelada, a gente pode lutar por isso. A gente pode ter certeza que Deus quer fazer. A gente pode ter certeza que Deus quer restaurar. Porque existem coisas que a gente quer
né? Que às vezes não estão na Bíblia, e às vezes Deus não direcionou, mas a gente quer, a gente ora, né? E algumas vezes Deus vai fazer, outras não. Mas quando a gente sabe qual é a vontade de Deus para determinada coisa, a gente pode lutar até o fim, porque é certeza que essa é a vontade dele. Então só depende de nós, só depende da gente batalhar. E eu creio que hoje o Senhor quer restaurar alguns valores que às vezes a gente perde dentro de casa, né? Em Lucas 15, coloca aí o 8 e o 9 aí, por favor, Vinha. Mãe é mãe, né, gente? Hoje eu já mandei mensagem para minha mãe de manhã, dando feliz Dia das Mães e tal. Ela já me responde chorando. Falei, meu Deus, minha mãe é demais. Às vezes não dá, eu vou ligar, não bota vídeo não, que eu tô chorando. Falei, meu Deus, mãe, fala. É mãe, gente. Lucas 15, conhecido aí como o capítulo do desviado aí, né? O capítulo da restauração. Lucas 15 inteiro é chamado para restauração. A gente vê que ele começa falando sobre a ovelha perdida, né? A gente já vai ler aí, só para te dar um contexto. Todo Lucas 15 fala de uma história, de uma parábola, de alguma coisa que se perdeu, de alguém que se perdeu e foi restaurado. E ele começa Lucas 15 falando de uma ovelha que se perdeu. E ele usa a figura do pastor como aquele que vai atrás da ovelha, deixa aqui 99, e vai atrás da ovelha. Ele usa a figura do pastor ali como aquele que resgata, que restaura aquela ovelha. Logo depois ele conta aquela parábola do filho pródigo, uma parábola bem conhecida. E ele usa a figura do pai, né, que o seu filho ali perde tudo que tem, sai de casa, vai viver a vida, perde tudo e quando volta o pai está ali esperando ele. E assim é o nosso pai, restaura para ele a honra, recebe ele de braços abertos, celebra. Mas nessa terceira parábola, que está dentro desse mesmo contexto, tá, de restauração, de achar o que foi perdido, ele usa a figura de uma mulher que perdeu uma dracma, né? Vamos ler ali. Ou qual é a mulher que, possuindo 3 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Primeiro Deus usou a figura ali da ovelha que se perdeu, depois de um filho, né, que foi embora e voltou. E aqui ele começa a contar a história de uma mulher que perdeu uma dracma, perdeu um valor, né? Dracma era um valor, algo que tinha valor. E o texto diz aqui que ela perdeu dentro de casa. Ou seja, ela perdeu um valor dentro da sua casa. E é claro que esse contexto está, né, como eu já falei, falando sobre restauração de pessoas, né, como a pessoa voltar para o Senhor. Mas toda porção da palavra, ela sempre tem algo a mais para nos ensinar. E eu creio que quando a Bíblia diz que alguém perdeu um valor dentro de casa, não é à toa. Não é à toa que Jesus usou uma dracma dentro da sua casa. E ela percebeu que tinha perdido. É interessante porque ninguém roubou, né? Eu acho interessante também ser uma mulher nesse caso, né? Porque ninguém é melhor do que achado que uma mulher, né? Amor, eu não estou achando aqui, não, tá ali. Aí eu vou lá, estou procurando, não achei. Eu acho que ela esconde, aí ela vai, ela pega onde escondeu. Eu falei que estava ali, não é possível. Ela estava aqui, eu falei, não, eu olhei aqui, não estava aqui, né? Mas a Bíblia diz que era uma mulher que perdeu algo
e que ela percebeu que perdeu. E ela como se ela assumisse a culpa. Lá, ninguém roubou, não, eu perdi algo. Mas ela continuava tendo valores, continuou tendo 9. Mas quando ela percebeu que esse valor se perdeu, o texto diz que ela tomou para si essa questão. E a primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia, né? Como diz ali, uma lamparina. Acendeu a luz. Trouxe a luz, né? E a luz na palavra significa muitas coisas. Uma delas, a própria palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, né? A luz significa o Espírito Santo, a revelação, a clareza que o Espírito dá. E a primeira coisa que essa mulher faz, que é o que a gente deve fazer quando a gente percebe que existe um valor que se perdeu na nossa casa. E quando eu digo valor, eu digo valores emocionais, carinho, respeito, amor, cuidado. Eu digo valores espirituais, né? Oração, leitura da palavra, disciplina, como a gente falou, né? Muito importante. E como é comum ao longo do tempo a gente perder algum valor, né? Ao longo da rotina, ao longo do dia a dia, a gente vai se acostumando e a gente vai perdendo valores. Só que essa mulher, opa, tem alguma coisa aqui faltando, né? Provavelmente algo pequeno, de grande valor, mas algo pequeno, fácil de se perder, né? E a primeira coisa que ela faz é acender uma candeia, sabe? A primeira coisa que a gente deve fazer para restaurar algo perdido é trazer à luz a palavra. É expor a luz. Normalmente a gente quer esconder, né? A gente quer esconder de todo mundo que tem um problema, né? A gente não quer, às vezes, esconder até de Deus. Mas a primeira coisa que ela faz é trazer a luz, né? Ela colocou diante do Senhor, ela expôs, olha, está aqui, eu perdi, como é que a gente faz? Assim que ela acendeu, ela começou a varrer a casa. Provavelmente a luz trouxe a evidência da sujeira. Porque quando a gente não quer olhar, a gente nem vê que está sujo, né? Né? Quando o quarto está bagunçado, olha aí. Ontem eu entrei no quarto das meninas, pô, não dá nem para entrar aqui, né? Mas se a gente não olhar, a gente nem vê, né? Assim que ela acendeu a luz, ela deve ter pensado, opa, com essa sujeira aqui eu não vou conseguir achar esse valor, né? Isso fala para a gente da gente limpar, né? Da gente se limpar, da gente jogar fora. Uma das coisas que eu gosto na vida é jogar coisa fora. Roupa, o que for, que eu olho, isso aqui eu já não estou usando, né? Vamos dar para alguém, vamos jogar fora, vamos tirar o entulho, porque o entulho impede a gente ver o que a gente realmente tem. E provavelmente essa mulher, quando ela acendeu essa luz, ela falou, opa, tem muita coisa aqui, como é que eu vou achar esse valor perdido? A gente traz muita coisa para dentro de casa, né? Existe muita interferência hoje, né? Seja internet, televisão, conversa. A gente traz muito lixo para dentro de casa, que esconde os verdadeiros valores. E essa mulher teve que parar. Calma aí, vamos parar. Hoje é dia de faxina. Quem gosta de dia de faxina aí, levanta. Hoje é dia de faxina. Como é bom, né? Se você às vezes trabalha fora, sai e volta e a casa está toda limpinha, cheirosa. Você sabe onde está tudo. Nosso Deus é um Deus organizado. Faxina é algo de Deus, gente. De Deus. E ela começa a limpar ali, começa a limpar a sua casa, começa a tirar. E o texto diz, o texto está lá ainda? Isso aí. Varre a casa e procura atentamente, né? Ela não faz só igual a gente faz, e não achei, né? O texto diz que ela procura atentamente. Ela varreu, limpou e começou a procurar com muita atenção.
com uma diligência. Algumas versões dizem com grande diligência. Né? Ela não só, sentia, vamos ver, não, ela teve diligência, né? Ela teve aquela... Sabe quando a gente recebe uma direção de Deus, uma palavra de Deus, e a gente ali fica emocionado ou feliz, e a gente, né, no primeiro dia a gente faz, no segundo dia a gente faz, a gente começa depois, perdeu a diligência. E o texto diz, diligente até encontrar. Então ela não só foi diligente, mas ela foi persistente. Ela entendia que aquele valor não poderia ficar perdido. E ela sabia que se Deus tem um propósito com a família, era garantido que ela poderia restaurar, que ela restauraria aquele valor. Então ela foi até encontrar. Gente, isso muda tudo na nossa vida, porque normalmente a gente vai até onde a gente acha, né? Por isso que a palavra diz que pela fé e perseverança alcancemos a promessa. Porque às vezes a gente tem aquela fé inicial. Não, Deus vai, agora vai. Recebi hoje, o culto foi uma benção, meu Deus. Mas o texto diz, pela fé e perseverança. Se a gente não perseverar até o fim, algumas coisas a gente vai deixar de viver. E ela diz que ela foi até encontrar. Porque ela sabia que o Senhor tinha um plano para a sua casa. E você tem que saber que o Senhor tem um plano extraordinário para a sua família. Porque se Ele fez a nossa família baseado na família do céu, Ele tem algo extraordinário para a gente viver aqui na terra. Até encontrar. E olha depois que legal. E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, a restauração da família, ou a restauração de um valor perdido, primeiro, traz grande alegria para você. Traz grande alegria para a sua casa. E segundo, vira um poderoso instrumento de testemunho do Senhor. Gente, nos dias de hoje, nada, eu digo nada, nada testemunha mais do que uma família saudável, do que uma família abençoada, do que uma família que as pessoas percebem que é diferente. Nada, você pode se mover em milagres, você pode aí orar em línguas, mas se a sua família não corresponde a isso, é diferente. Tá? Eu sei que cada um tem um contexto, cada um viveu uma situação. Deus pode restaurar todas as coisas, fazer novas histórias, mas nada nesse mundo de hoje fala mais de Jesus do que a sua família boa, do que a sua família restaurada. A melhor coisa que você pode fazer para Jesus, às vezes a gente sempre tem essa expectativa, né? Meu Deus, eu quero fazer algo para Jesus, e queira fazer isso é benção, tá? Mas nada está acima do que você cuidar da sua família. Gente, quantas vezes eu ouvi, nossa, você tem uma família tão diferente. Nossa, sua família é uma benção. Nossa, suas filhas estão sempre com você. Muitas vezes, gente. E eu sempre falo, não, foi Deus, eu aprendi com Deus. Deus me ensinou isso. Né? Aprendi com os meus pastores. Né? A gente sempre foi muito ensinado sobre família. Né? Gente, isso fala de Deus. Porque se a família é a revelação de Deus, quando a gente tem uma família vivendo o propósito de Deus, não quer dizer uma família perfeita não, gente. Tá? Mas assim... Eu realmente vivo uma família muito abençoada, muito feliz. E quanto mais eu vejo os contextos fora, eu vejo, nossa, como eu tenho um tesouro em casa, como eu sou rico, né? Como eu sou rico com a minha família. E nada tem mais poder nesse mundo caído do que uma família restaurada, porque a família é um projeto de Deus. E se a família está restaurada, Deus está atuando nessa família. Não existe nada mais precioso. Eu fico impressionado. Outro dia eu vi até o Theo Hayashi, né, um pregador jovem que eu gosto bastante, ele falando mais ou menos sobre isso, né? Falando, gente, se essa quantidade de evangélicos que tem no Brasil, se tivessem famílias restauradas, seria uma outra história.
porque tudo, a sociedade é, né, a partir da família, né? Mas quando a gente pensa no reino, o reino vem a partir de família. Se a gente, como igreja, tem famílias saudáveis, restauradas, a gente vai viver um outro reino, gente. A gente vai mostrar um outro reino. Eu acho isso tão importante que às vezes a gente quer preservar, é claro, não é para ficar expondo, mas até sobre isso ele estava falando lá, né, outro dia quando eu vi isso. Falou, gente, é até importante, se você não gosta de postar, posta a sua família de vez em quando. Posta vocês felizes, porque as pessoas estão vendo o tempo inteiro famílias destruídas, coisas destruídas, né? Então, se ninguém tem referência de uma família saudável, né? Claro que na internet pode ser uma mentira danada, a pessoa está sorrindo ali, não está querendo matar o outro ali, está sorrindo com a faca aqui, né? Mas assim, postar aqui é um exemplo assim, mostra no sentido de vive essa vida, porque isso vai falar muito. Vive essa vida de família, de Deus, com Deus, que isso vai falar muito mais do que muito sermão. Porque sermão tem um monte aí. Mas você viver aquilo que Deus quer que você viva, não tem um monte aí. Isso faz diferença, né? Você cuidar bem da sua esposa, você cuidar bem dos seus filhos, né? A esposa cuidar bem de você, você viver isso em harmonia, como deve ser, como a Bíblia diz que é, isso faz muita diferença, não só na sua vida, mas de quem está ao seu redor, tá? Eu estou te falando que eu já ouvi não uma, não duas, nem 3 vezes. Gente, mas como é que vocês têm uma família assim? Porque às vezes a pessoa chega em casa, né? As meninas, né, a Vitória e a Valentina sempre falam isso. Nossa, eu conheço minhas amigas lá e sempre é uma loucura, eu chego aqui em casa e é assim, né? Porque antes ela não vivia esses contextos fora, mas hoje elas percebem que existe algo muito diferente dentro da nossa casa. E que é longe de ser perfeição, e não é para ser perfeição, porque a gente não é perfeito. Mas é um propósito único, é um contexto único, né? É todo mundo querendo viver a mesma coisa, é um cobrindo o outro. É o que a Bíblia diz que é, né? Então eu queria hoje orar, que a gente faça esse papel dessa mulher, dessa parábola. Você sendo homem ou sendo mulher. Provavelmente existe algum valor que se perdeu aí. Ainda existem entre os valores, né? Ainda existiam 9 outros valores. Mas sempre ao longo do caminho a gente vai perdendo valores. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma falta de admiração, às vezes é um respeito que se perdeu, às vezes é um tempo de mesa que se tinha e não tem mais, às vezes até pela correria. Né? Hoje a Vitória mora fora, agora está aqui, graças a Deus, esses dias. A gente tem menos tempo nisso, mas eu vejo como a Diana é diligente. Todo dia fala com ela ali, fala com ela, eu falo com ela. E como isso é precioso, né? O dia que ela foi mudar lá, né? E a Diana estava uns 3 meses preocupada. Meu Deus, a Vitória vai mudar, a Vitória vai mudar. Eu, não, amor, vai ficar tudo bem, né? Está tudo certo, tudo bem. Deus vai cuidar. Aí no dia lá, a Diana ficou ótima, ela despediu. E eu que chorei pra caramba. Tá tudo bem, amor, vai dar nada, vai dar, tá ótimo, ela tá crescida, a gente já ensinou tanto. Eu morri de chorar no dia, ela falou, meu Deus do céu. Isso é família, gente, isso é família. E tem sido benção, tem sido, né, melhor do que eu imaginava realmente, ela está sempre aqui com a gente. Vai ser sempre a nossa filha, vai seguir a vida dela, claro. Porque naquele dia eu sabia que algo tinha mudado para sempre, né? Não é pior, nem melhor, mas algo tinha mudado para sempre. E isso também é importante, né? Porque a gente tem pouco tempo para influenciar, né? Existe um tempo que é precioso, que a gente não pode perder. E uma das alegrias que eu tive naquele dia foi essa, né? Apesar do choro. Eu creio que a gente fez a nossa parte ali, né? Aquilo que deveria ser feito, poderia ter sido feito. Mas eu queria hoje, se você está com a sua família, todo mundo está sentado já junto com a sua família, queria que a gente orasse
E se for necessário algum conserto, se for necessário às vezes um pedir perdão por algo que você segurou aí, se você perceber algum valor que talvez você perdeu, algum cuidado que você tinha, algum carinho que você tinha, algum romantismo que você tinha, alguma atenção com seus filhos, oração pelos seus filhos. Tem época que a gente é mais persistente nisso. Queria que você pensasse nisso. Queria que você aí junto da sua família, um tempo seu, eu quero depois orar pelas famílias, mas eu queria que primeiro você seguisse o exemplo dessa mulher. Percebeu que algo se perdeu, né? A vida muda, é assim, a vida é normal, é correria, a gente sabe disso. Mas existem valores que não podem se perder. Às vezes a gente está morando longe de determinadas pessoas, de filhos, de pais. Eu moro longe da minha mãe, mas eu estou sempre ligando para ela, porque isso é um valor. Honrar pai e mãe. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. Eu não preciso estar com vontade ou não estar com vontade. Eu sei que essa é a vontade de Deus e eu faço e pronto. Então eu queria que você, no seu lugar mesmo, aí junto com a sua casa, tem ali 5 minutinhos de oração. Coloque aí a sua família diante do Senhor. Vai pensando em algo que talvez você fazia e não faz mais. Eu creio que o Senhor quer ir além de só nos dar o entendimento correto, mas de curar. O nosso Deus é um Deus que cura. A Déia cantou hoje aqui sobre o poder do nome de Jesus. Existe um poder, existe uma cura que só o Senhor pode fazer. Existem feridas que só o Senhor pode tocar, só o Senhor pode curar. Sabe, o Senhor nunca nos julga. A intenção aqui não é falar, você pensar, será que eu fui um bom pai, uma boa mãe? Todo mundo erra, gente. Mas o Senhor quer hoje que a gente seja guardião da nossa casa, guardião dos valores da nossa casa, para que a gente possa revelar o amor dele a outros, para que a gente viva a plenitude do que é família na nossa casa. E agora eu queria, se você já pensou, eu queria pedir para as famílias virem aqui na frente, se você puder. Vem junto aqui, fica em grupinho e eu vou pedir para os pastores aqui orarem, profetizarem sobre vocês, sobre a família. Vem todos juntinho aí, se abraça aí, ó. Se você puder, tá? Vem junto dos seus. Talvez os seus não estejam aqui, mas todos nós somos família de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca cada família aqui, Senhor. Senhor, como o Senhor falou conosco aqui hoje, Senhor, o teu propósito, que através de Abraão, lá do início, todas as famílias seriam abençoadas, Senhor. Eu coloco cada casa aqui, Senhor, cada casa, cada lar, cada família, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu profetizo o teu favor, eu profetizo cura, restauração. Nenhuma palavra contrária à sua casa prosperará, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, onde existe uma ferida, Senhor, traz cura hoje, Senhor. Traz cura, restauração. Nada é impossível ao Senhor, Pai. No nome, sobre todo nome, Senhor. Senhor, toda maldição hereditária, toda palavra contrária, tudo aquilo que foi plantado contra os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cada casa aqui livre, Senhor.
livre, um novo tempo como família, Senhor. Um novo tempo como família, um novo tempo de entender o Teu propósito na nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor, o carinho, restaura o amor. Restaura, Senhor, a intimidade, Senhor. Restaura o respeito, a admiração uns pelos outros, Senhor. Uma das coisas, Senhor, uma das promessas que seriam dos últimos tempos, que o Senhor restauraria, Senhor, o amor de filhos a pais, Senhor. Senhor, restaura esse amor, restaura o amor uns aos outros, Senhor. Permita nós, como igreja, viver esse conceito de família também como igreja, como família de Deus, Senhor. Que cada um aqui se sinta amado e cuidado pelo Senhor, Pai. Que cada um aqui entenda essa revelação de um Pai que é muito acima de um Pai natural, Senhor. Que nunca falha, Senhor, que nunca falha, Senhor. Que nunca se esquece, Senhor. Como a gente leu aqui, Senhor, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de Ti, diz o Senhor. E cada um aqui tem essa certeza que o Senhor tem cuidado, Pai, que o Senhor não se esquece, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Restaura, Senhor, o sacerdócio no lar, Senhor. Restaura o sacerdócio no lar, Senhor. Restaura a intercessão no lar, Senhor. Restaura a intercessão no lar, Senhor. Eu profetizo, Senhor, famílias saudáveis, restauradas. Restaura o perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Será sobre ti, Espírito Santo. Agora individualmente,
Se existe algo que você reconheceu, que você percebe, eu perdi esse valor, eu perdi isso. Eu quero trazer à luz isso, eu quero restaurar isso. Como eu falei, o Senhor nunca nos acusa. Foi ela que percebeu, foi a mulher que percebeu. E eu queria orar por você, por restauração. Você pode ter perdido, mas existe um caminho de restauração. No Senhor sempre existe um caminho de restauração. Nunca se sinta acusado por algo que você perdeu. Pelo contrário, entenda, o Senhor está falando aqui hoje, porque Ele quer restaurar aquilo que se perdeu. Amém? Então você aí, no seu lugar mesmo, individualmente, porque essa mulher, ela se levantou. A Bíblia não fala sobre a casa dela, mas ela se levantou individualmente, ela entendeu, ela buscou um lugar de restauração. E no Senhor existe um lugar de restauração. Seja qual for o valor perdido, existe um lugar de restauração. Amém? Eu queria orar mais uma vez por restauração. Coloque a mão aí no seu coração. Se existe algo. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós somos filhos, nós servimos a um Deus, a um Rei, que é o Rei restaurador, Senhor. Que Ele faz muito além, Senhor. Muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente merece, Senhor. Ele vai muito além, Senhor. E eu coloco cada um aqui, Senhor. Cada um que perdeu algo, cada um que perdeu um valor, cada um que perdeu, Senhor, seja o primeiro amor, cada um que perdeu a chama, cada um que perdeu, Senhor, algo que Ele reconheceu hoje, Senhor. O que o Senhor espera de nós é só que a gente reconheça, porque essa obra quem faz é o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja restauração, que haja cura, Senhor, que haja perdão, Senhor. E cada um aqui possa experimentar o Teu amor, a Tua restauração. Eu profetizo, Senhor, onde houve vergonha, dupla honra do Senhor. Senhor, a Sua restauração é sempre além, nunca é o que era, é sempre além, Senhor. Porque ela vem do céu, Senhor. Porque ela é ilimitada, Senhor. Profetizo um tempo de restauração nas casas, na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 E vamos aproveitar também e profetizar já, né, sobre aqueles que estão em busca da família. Temos os jovens, temos de todas as idades. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós queremos declarar a Tua bênção já sobre as famílias que ainda irão se formar, desde as nossas crianças, Senhor, do menor ao maior, todos os que estão em busca, Senhor, de uma família. Nós queremos profetizar que virão as pessoas, Senhor, separadas, escolhidas por Ti, Senhor, pessoas que Te amam, que Te conhecem, Senhor, que serão profundamente usadas, Senhor, para trazer bênção nessas famílias, Senhor. Queremos profetizar mais e mais famílias constituídas para a Tua glória. Declarar, Senhor, que a nossa igreja, Senhor, realmente vai conseguir ser um referencial no mundo, Senhor, trazendo, Senhor, a existência, a Tua vontade, Senhor, com famílias alicerçadas em amor, como diz a Tua palavra, Senhor. Não só cada núcleo, mas nós como igreja, como uma família, Senhor, possamos viver a plenitude do que é a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos revelação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É só dentro disso algo que o Senhor me incomodou aqui, que essa mulher, ela não entrou em nenhum lugar de vitimismo quando ela percebeu que tinha perdido algo, que é o que o inimigo faz com a gente, né? Ele acusa, ele fala, você fez isso, você deixou de fazer aquilo, e a gente começa muitas vezes a se sentir vítima, fala, não, mas me tiraram, mas a situação fez isso.
Mas o reconhecimento, isso que o Gu pregou, reconhecer aquilo que a gente deixou escapar, nos traz autoridade para buscar de volta. Que saiamos daqui hoje com essa certeza de que o Senhor está restaurando em cada um de nós a autoridade de trazer de volta aquilo que se perdeu. O filho que se perdeu, a moeda que se perdeu, o valor que se perdeu, aquilo que ficou para trás. Hoje o Senhor nos dá autoridade para procurar, para trazer a luz, para trazer de volta, para que seja restaurado na minha vida, na sua vida, amém? Que a gente possa voltar com isso no coração, e a partir de hoje vamos buscar, vamos profetizar. Saiba que você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, seja você pai, mãe, seja você um filho, e os seus pais não conhecem ainda o Senhor, você tem autoridade nas regiões celestiais, para trazer de volta, reivindicar aquilo que foi perdido, e buscar até encontrar, amém? Amém, glória a Deus. Vamos nos sentar, porque hoje, como é dia das mães, tem uma surpresinha das crianças. Será que o Luciano foi lá chamar? Tina, vai lá ver se está tudo pronto. Só um minuto, gente, que tenha. Enquanto isso, eu vou falando dos avisos. Bom, nosso retiro está se aproximando, não esqueçam. Vamos começar na sexta-feira à noite lá. Então, isso quer dizer que sexta já tem culto à noite. Então, você pode ir direto do seu trabalho. Chega lá, a gente vai ter o culto. À noite, vamos fazer uma galinhada, assim, depois do culto, né? Então, venham. Se você tem alguma dúvida do retiro, pode falar comigo, mas a gente deve estar mandando, já tem, né, os detalhes do que tem que levar, gente, ó, roupa de cama tem que levar, travesseiro, toalha, né? Estou esquecendo mais nada. Se você quiser levar snacks, leve, tem, a cada 2 quartos tem uma geladeirinha para quem tem criança pequena, isso ajuda pra caramba, né? Se quiser levar fruta, alguma coisinha assim, você pode levar. Mais alguma coisa do retiro? Não, só para as pessoas se combinarem também. Quem precisa de carona, eu sei que tem pessoas que não têm carro, pessoas que, né? Então, assim, se você tem o carro e você vai, você pode se colocar à disposição, combinar com alguém, tá bom? Não deixa de organizar. E se no final você não tem carona, não tem nada, vem falar com a gente que a gente vai dar um jeito de estar todo mundo lá, tá bom? Essa semana a gente tem o small group, tá? De novo, na sexta-feira. Eu estou fazendo uma mensagem pré-retiro, falando sobre os assuntos que a gente vai falar lá, que é preparando o caminho para o Senhor. E a glória do Senhor será revelada. Porque existe... Então, nessa sexta eu falei sobre preparar o caminho, na sexta que passou. E nessa sexta agora eu vou falar sobre a glória do Senhor sendo revelada. Então, porque esse é o caminho, né? Quando a gente se dispõe a preparar o caminho para o Senhor, é isso que foi pregado aqui, né? Reconhecer e agir, aí a glória do Senhor se revela. Aí a luz traz tudo de volta. E aí a gente tem aquilo que o Senhor preparou para a gente, amém? Então, agora é com as professoras e crianças aqui. De 2 microfones. Aqui, ó. Quem vai pegar? Você vai dividir o microfone com eles e você vai dividir vocês 3, tá? 3 e 3. Divide o microfone vocês 3 e vocês 3. You 3. Oh my God. No. No. Mamãe querida, você é luz que brilha forte e nos conduz.
com carinho e com paciência, nos guia com toda excelência. You guide us as we learn and grow. You teach us all the things we need to know. You make our meals and fix what's broken. You tuck us in with love unspoken. Even when your day is long, you stay so kind, you stay so strong. You are we see your smile, your tired eyes. You're a hero in disguise. We thank our God for giving you a heart so strong, love so true. You are his gifts. You are his gifts so full of grace, a daily blessing we embrace. Mesmo nos dias de luta e dor, você nos cerca com tanto amor. Com seu carinho que nunca tem fim, cuida da gente, de nós até o fim. We see you wipe away your tears, still facing all your doubts and fears. But every time you hold us near, you make the road feel safe and clear. We know it's hard, we know it's tough, and giving all sometimes feels rough. But still you give, you never quit, and we are grateful every bit. Thank you, Mom, for all you do, for every hug and mealtime too. You are our sunshine when it's gray, our guide, our love, our light each day. So on this day, we say out loud, we love you and we feel so proud. And thank you, God, from up above, for blessing us with so much love. Neste Dia das Mães, queremos dizer que te amamos com todo o nosso ser. Você é bênção, é coração. Feliz Dia das Mães, com gratidão. Feliz Dia das Mães! Todas as mamães aí receberam. E aquilo que o Gu falou aqui, ó, às vezes, talvez você ainda não tenha gerado um filho natural, mas o Senhor te deu capacidade para gerar filhos para Ele também. Filhos espirituais. Amém. Todo mundo aí recebeu? Profetiza sobre a vida da Lolo aí, ó. Aí, ó. Vamos lá, Lolo, aí, ó. Filhos espirituais primeiro e depois os naturais. Marta aí também, ó. Isso aí. Glória a Deus. Senhor. Senhor, quero te pedir, te agradecer por cada mãe aqui, Senhor. Por essa função tão importante na família, Senhor. Que o Senhor hoje restaure, Senhor. Levante, Senhor. Restitua, Senhor, tudo que foi perdido dentro de cada casa, Senhor. Restaure, Senhor, o amor, restaure o respeito, a confiança, restaure, Senhor, a misericórdia, o perdão, Pai. Restaure o diálogo, Senhor. Restaure tudo aquilo que o mundo tentou roubar, Senhor, das nossas casas, Senhor. Oh, Pai, dê uma porção hoje multiplicada, Senhor, para cada mãe aqui nesse lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela